Que Jesus salva. Tem quadrangular aqui, não tem? Vamos lá. Jesus e voltará. Amém? E ele vem. Ele está bem perto de chegar. A pergunta é: estamos preparados para isso? Abra sua Bíblia, por favor. Um livro bem fácil de achar. Apocalipse. Capítulo 19, versículo 6. Apocalipse 19, 6. Amém? A palavra diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante, e acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. São essas as palavras, Senhor, que queremos ouvir. A palavra do Senhor, a palavra da salvação, a palavra da vida, a palavra que nos confronta, que nos trata, a palavra que tem como objetivo alcançar o íntimo do nosso ser e fazer a obra que o Senhor sabe que estamos precisando. O ambiente foi preparado através do louvor, Senhor. Que Teu Espírito então nos continue trabalhando e nos trazendo entendimento dessa palavra. É o nosso pedido e cremos no agir do Senhor. Por isso já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. O apóstolo João, ele, a exemplo dos outros, teve uma missão extraordinária. Aqui já idoso, exilado lá na ilha de Patmos, ele tem grandes revelações do Senhor. O Espírito Santo, o próprio Jesus, traz a ele coisas tremendas. Apocalipse está dentro do livro que a teologia usa um termo para falar, é o tal da escatologia, que significa o estudo das últimas coisas, dos últimos tempos. O que está no Apocalipse, muita coisa já está acontecendo, amém? E muita coisa vai acontecer, porque se trata da palavra de Deus. E sem dúvida um dos momentos mais tremendos e especiais é essa visão que ele tem do Cristo, do Cordeiro, do Leão, do Rei dos Reis, voltando para o banquete de casamento, para resgatar, para buscar a sua noiva. Quando a palavra fala noiva, é uma referência à igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa linguagem é usada porque Deus tem dentro da simbologia do casamento algo muito forte. Uma representação de amor, uma representação de comunhão,
É uma representação de eternidade, porque Deus quer viver para sempre com a gente. Amém? Então, a igreja acaba sendo a noiva de Cristo. E vale lembrar quem é a igreja? Somos nós. O Senhor vem nos buscar para o seu reino. Um lugar tremendo. Diz a palavra que lá não existirá mais dor. Não haverá mais choro. Não vai haver morte. Não vai haver sofrimento. Nem noite vai ter lá, porque a glória de Deus vai brilhar na eternidade. Desfrutaremos das glórias do Senhor. Algo que a nossa mente, irmão Antônio, não consegue conceber. Tamanha a grandeza do reino de Deus. É isso que o Senhor tem preparado para nós. É desejo dele que todos os seus filhos venham chegar ao seu reino. Deus não quer condenar os seus filhos. Tem pai e mãe aqui? Nenhum pai, nenhuma mãe vai querer o mal do seu filho. Deus não quer. Mas Deus também nos deu um grande poder. Toda vez que eu falo isso, eu lembro do tio Ben, né? Com grande poder, que veio também com uma grande responsabilidade. Que talvez a gente não tenha dimensão disso, do quanto ele é influente na nossa vida. Ele nos deu o poder, Glória, da gente escolher. Deus deu ao homem um poder de decisão. Numa linguagem bonita, chamam assim do tal do livre arbítrio. Quando ele estabelece seus princípios no jardim do Éden, tudo isso aqui é de vocês. Está tudo tranquilo. Administrem, cuidem, façam tudo. Só não comam dessa árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não vou contar aqui porque até as crianças já conhecem essa história e sabem o que aconteceu. O homem simplesmente tomou uma escolha, a mulher tomou uma escolha e veio aquilo que comprometeu a nossa comunhão com Deus. A desobediência que levou ao pecado, o pecado que levou à condenação, a condenação que levou o homem à morte. E o pecado destituiu o homem da glória de Deus. E o pecado, ele tem a capacidade de condenar o homem. Não é que Deus condene, mas o pecado condena. E vai colocar o homem, pode colocar o homem no lugar que Deus preparou só para Satanás e os demônios, conhecido como Hades, conhecido como o inferno. Mas antes da gente entrar aqui nessa reflexão de hoje, é importante que a gente entenda que Deus não quer o mal para a gente. 1 Tessalonicenses 5,9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer nos salvar. Então nós estamos aqui diante de um fato iminente. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está voltando para buscar a sua igreja. Pergunta de nós para hoje: estamos preparados para subir com Ele? Eu estou pronto para ir com Ele? Eu olho para a minha vida. Como assim, pastor? A analogia de João, ele era um escritor, um talentoso poeta. João gostava de escrever. E até porque havia aqui a dificuldade de colocar num papel experiências tão poderosas de ordem espiritual. Mas uma coisa que ele deixou claro, que quando o Senhor Jesus veio, Ele deu para mim, deu para você um linho fino. Como é que é esse linho? Aqui, linho fino, brilhante e puro.
E ele explica o que é esse linho, essa veste. São as nossas atitudes. São os nossos atos de justiça. Esses santos aqui somos nós. Os santos são aqueles que são separados. Então, entendendo essa analogia dessas vestes que ele nos deu, que vão revelar as nossas atitudes, a gente vai então entender que a gente vai subir com o Senhor, vamos estar nesse casamento tão lindo, dependendo de como estiver as nossas vestes. Irmãos, essa palavra está ardendo no meu coração desde ontem. É algo para a gente refletir bastante, sabe? Porque a gente está vendo hoje um evangelho esquisito sendo ministrado por aí, que não se fala disso. Você só vê falar de vitórias, de prosperidade, de conquistas, tudo isso para aqui, viu? Para aqui. Pergunta para nós. Jesus voltando, a gente vai com ele? Quem quer ir para o céu? Querendo, pastor, quero. Nós, e vou dizer uma coisa, mais interessado do que você é Deus. Porque Deus te ama demais. Você é filho e filha dele. Ele tem muito interesse em não perder você. Nem a mim, nem ninguém. Aí o Senhor me traz a seguinte reflexão. Senhor, como é que a gente então se prepara para isso? Primeiro, a gente tem que entender que a nossa viagem com Cristo, a gente tem que se livrar das bagagens. Não precisa de bagagem para ir com o Senhor, não. E muitas vezes a gente está com tanta bagagem, e tem gente tão apegada às bagagens, que pode estar colocando em risco o seu patrimônio mais caro, que é a sua alma, a sua salvação. Pastor, que bagagens seriam essas? Eu nem tenho mala, minha mala, né? Não estou falando literalmente disso. Mas bagagens que a gente pode entender aqui para a nossa vida, é aquilo que o mundo tem para nós. Aquilo que o mundo nos oferece, que muitas vezes a gente não admite, ou talvez não perceba, mas a gente tem colocado o nosso coração. Às vezes um emprego, às vezes um bem, um carro, uma casa, um terreno. Pense como a gente se apega. João, para variar, João diz lá na sua primeira carta, 1 João 2,15, olha a dica: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, qual é aqui a dica para a gente então? Ouça, o Senhor não está dizendo aqui que é errado você querer de repente alcançar alguma coisa aqui. O erro vai começar a partir do momento que você coloca o teu coração e ama isso mais do que o Senhor. Você entende isso? Amar o mundo, as coisas que o mundo tem para oferecer mais do que a Deus. E às vezes está acontecendo dentro da igreja. As pessoas estão muito apegadas às coisas. Eu estava lembrando, me veio à memória, estava ministrando nesse instante lá na Atalaia. Todo mundo conhece, ou quase todo mundo conhece a passagem do jovem rico. Lembra dela? Ele chega e pergunta: mestre,
O que é que a gente precisa para herdar a vida eterna? Tá bom. Guarda os mandamentos, cumpra a lei. Isso aí para mim tá tranquilo, tá safo. Eu faço isso desde que eu era pequeno. Aí o texto diz assim, o Alisson, que Jesus olha para ele, o ama e diz: está faltando uma coisa para você. Venda tudo que você tem, dê aos pobres e vamos comigo. Ele aceita a proposta, irmãos? Eu costumo dizer que na minha mente, sabe, Aline, só vejo ele coçar a cabeça quando Jesus fala isso. Olha, coçou a cabeça com Jesus, já era. Porque com Jesus ou é ou não é. E aquele jovem sai triste porque ele tinha muitos bens e ele preferiu os bens do que a Cristo. Às vezes a gente está fazendo exatamente isso. De repente não é com bem, com coisa material, mas com outras coisas, até com pessoas, viu? Hoje na escola bíblica o tema foi idolatria, não foi? Tem gente que acha que idolatria é você ter uma imagem de Nossa Senhora dentro de casa. Não. E idolatria vem de ídolo. O ídolo é aquilo que você adora. Então tudo que você coloca como um centro e um foco da sua vida é um ídolo para você. Quem é seu ídolo? Cuidado. Não responda agora não. Porque a gente é Jesus, mas às vezes pode ser o dinheiro, pode ser o filho, pode ser a esposa, pode ser o marido. Quem está entendendo isso? Hoje, pastor, eu não posso ter carinho. Pode, ame seu esposo, ame sua esposa, ame seu filho, só não idolatre ele. Porque essas coisas podem se tornar uma bagagem que possa nos impedir, que vai nos impedir da gente subir. Quem está entendendo essa palavra? E tem outra bagagem que ela é muito mais comprometedora. Qual é, pastor? Porque eu quero subir, pronto. A gente só sobe se a gente se livrar do pecado. Se a gente imaginar que vai ficar pecando e vai subir, não vai. Não vai. O pecado, com a sua sutileza, tem entrado na vida de muitas pessoas, entorpecido, embriagado, anestesiado as pessoas. O pecado está ali deixando as pessoas numa zona de descanso e conforto, porque nada está acontecendo, está tudo dando certo na minha vida. O que é que tem? Eu ganhei um livro do Luciano Subirá, falando sobre a maravilhosa graça de Deus. E uma das coisas que ele bate é que tem pessoas que estão confundindo graça com libertinagem. A graça não é para a gente brincar com ela, não. Achar que pode fazer Deus de besta. Graça é favor imerecido. E diante da graça, o impacto na graça na nossa vida, ele tem que nos levar a uma mudança. Porque eu era merecedor do inferno, Jesus me amou e me perdoou. O que eu faço com isso? Continuo brincando de ser crente? Vamos para o céu pecando? Vai não, irmão. Vai não. E é sério, irmãos. É sério. Essa coisa do, tudo pode. Pecado, irmão, pecado. A gente não tem que conversa com pecado, não. A gente tem que lutar, deixar. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Quem tem o Espírito Santo sabe o que é pecado. Porque quando peca, o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo fala assim, de novo?
De novo. Aí, ai Senhor, me perdoe, me arrependo, não vou fazer mais. 3, 4, 5 dias. De novo. E de novo. Estou debaixo da graça. O mesmo Deus da graça também é o Deus da justiça, que vai retribuir a cada um conforme as suas obras. A gente tem que tomar cuidado para não entrar, sabe, missionário da isso, naquela categoria de crentes que Jesus fala lá no Evangelho. Senhor, em teu nome nós oramos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos enfermos. E Jesus diz o quê? Aparta-te de mim que eu não conheço vocês, todos vós que praticam a iniquidade. Para quem não sabe o que é iniquidade, na linguagem da Bíblia, é pecado, é hipocrisia, é querer dar uma de santo para o mundo, mas Deus conhece o coração, as vestes estão sujas, o linho fino e puro está manchado. Você entende isso? A gente tem que lutar, irmãos. Não podemos aceitar que o pecado domine a nossa vida. Para isso temos o Espírito Santo. Olha o nome dele, Espírito Santo, nosso ajudador, que vem para ter uma comunhão com o Senhor, para nos ajudar, mas a gente tem que querer Ele. Hebreus 12:1 vai dizer: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e de quê, irmãos? Do pecado que nos envolve. E o que é que a gente faz? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Falei isso desde manhã. Dentro de cada um de nós existe uma batalha incessante. A carne e o espírito. Porque um se contrapõe ao outro. Pastor, quem é que ganha essa briga? Aquele que a gente alimentar mais, obviamente. O que é carne mesmo, pastor, que eu me esqueci? Carne é tudo aquilo que está relacionado à vontade humana. À vontade decaída, humana, pecadora. Tudo que é relacionado ao eu do homem, isso é carne. E espírito é a porção de Deus em cada um de nós. O espírito é aquilo que vai ao Pai. A carne é tão podre que ela não vai para o céu. Esse corpo, ele vai ficar por aqui. Receberemos um corpo glorioso, tomara que sim. Amém? Mas porque representa isso. E tem que perseverar, meu irmão. E tem que perseverar. E tem como a gente vencer isso? Como é, pastor, mesmo? Nascendo de novo. Quem quer ir para o céu? Diz para o seu irmão, tem que nascer de novo, irmão. Diga para o outro, tem que nascer de novo, irmão. Nicodemos, né? Jesus e Nicodemos, o mestre da lei. João 3,3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que é, pastor, nascer de novo? Que nem João a gente pergunta. Nicodemos disse: como é que o homem não vai entrar na barriga da mãe de novo e nascer? Jesus, não é disso que eu estou falando? Você é um mestre conhecedor da lei, não sabe o que significa isso? O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Você tem que permitir que o Espírito de Deus chegue na sua vida. Trate com a sua mente, com a sua concepção, com seus achismos. Você pode ter conhecimento, capacidade, sabe, intelecto, tudo isso. Mas ouça, eu e você, sem Deus, não somos nada. Eu preciso de Cristo na minha vida, que vai fazer com que se cumpra a palavra que Paulo diz: se alguém está em Cristo, me ajude.
Isso. Paulo diz: hoje não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Cristo. Isso só acontece se eu quiser nascer de novo. Porque tem gente que vem ao Senhor e não quer mudar, não quer melhorar, não dá o braço a torcer para Deus, porque ela tem suas convicções, irmão Antônio. É o jeito dela, porque aprendeu de outro jeito. Não. Deus tem que se adequar ao que eu quero. Sabe? Gente, eu gostei muito. Eu estou gostando. Toda hora eu faço propaganda da série The Chosen. Assiste, em nome de Jesus, esse negócio. Quem assistiu, irmão Wilma, já viu o episódio de Jesus com Nicodemos? É uma coisa espetacular. E aquilo que representa muito a gente, que Nicodemos, ali conhecedor da palavra, da lei, das escrituras, uma autoridade, ele se depara com o Filho de Deus. Jesus estava explicando as revelações de tudo que teria que ser, e para ele foi difícil compreender. Em determinado momento, Jesus já está se aprontando com os discípulos para seguir na jornada. Nicodemos vai lá, meio que de longe, fica atrás de uma pilastra, e Jesus sabe que ele está ali. E o coração de Jesus assim pensando: eu acho que ele vai entender, ele vem comigo, ele vai entender. Mas aí Nicodemos chora e decide ficar com as suas convicções. E Jesus diz assim: faltou tão pouquinho. Quem não nasce de novo não vê o reino de Deus. Você sabe por que muita gente não experimenta o agir de Deus na sua vida, Daniel? Porque não nasceu de novo. Não entende. Eu estou pregando aqui, pastor está pregando hoje, está meio coisado, né? Ele está falando alto de vez em quando. Não entende. Estamos falando aqui de questões de ordem espiritual, e a Bíblia diz que as coisas espirituais precisam ser discernidas espiritualmente. E como é que eu vou discernir algo espiritual se o Espírito de Deus não tem espaço para trabalhar na minha vida? Se o Espírito Santo não tem espaço para estar em mim, como é que eu vou entender? É só mais uma pregação. Rapaz, a pregação foi massa, a pregação foi uma bênção. Em que isso mudou a sua vida? Quem quer ir para o céu? Largar a bagagem, largar o pecado, nascer de novo. E o que mais, pastor? Crer em Jesus. Entregar seu coração para Ele. Crer em Jesus. Entregar seu coração para Ele. Romanos 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que é que acontece? Será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Jesus está voltando. Ele quer salvar a gente. A gente está preparado para isso? Uma das coisas também que confirmou essa palavra foi uma história que eu ouvi, que eu li, de um missionário Breno. Ele teve um sonho de ontem para hoje. Vi lá no Instagram. Breno Oliveira, não sei se alguém conhece. Ele é um jovem que quem sabe um dia eu vou trazer ele aqui. É lá perto da sua terra, Deus, Morro de São Paulo. Ele mora lá, pescador, que nem você. Ele sonhou que ele estava cheio de mala e que ia viajar, não sabia para onde. E estava num lugar que tinha muita gente, todo mundo louvando e glorificando a Deus, com violão, cantando. E eram idiomas que ele não conhecia. Ele disse: olha para isso. Esse povo todo vai viajar e está todo mundo louvando a Deus aqui, Fabi. Rapaz, e toda hora ele se preocupava: como é que eu vou viajar sem dinheiro, sem documento e sem entender?
eu vou atrás de gente que fale português. E saiu pelo meio do povo. Aí encontrou um pessoal falando em português. E todo mundo louvando a Deus. Ele começou a louvar. E era como uma estação de trem, assim. Daqui a pouco ele viu lá uma porta que as pessoas estavam indo. Quando entrava a pessoa, irmão, ele escutava um grito. Ah! Eram gritos. E aí a pessoa voltava chorando. De vez em quando um grito e voltava chorando. Eu disse, misericórdia, o que é que está acontecendo lá dentro? E aí, disse que eu ouvi uma voz. Breno Oliveira, eita, estão me chamando. E ele ficou com o maior medo de entrar naquela porta. Mas eu vou. Aí disse que ele chegou lá. Aí tinha um rapaz moreno, bem alto, sentado atrás no balcão assim, mais ou menos como o Alisson está aí. Aí ele fez, eita. Aí ele fez assim, você está pronto para viajar? E ele fez, moço, eu não tenho nem dinheiro da passagem nem documento. Ele disse assim, não se preocupe não, eu sei quem é você, Breno, não precisa nem de documento nem nada, eu sei quem é você. Ele fez, o Senhor é Jesus? Aí disse que ele riu, não. Quando você encontrar com ele, você falar isso, ele vai rir. Você está me confundindo com Jesus? Eu não sou Jesus, não. Então, aí ele disse, deixa eu fazer uma pergunta. O que é que o povo estava... Eu vi uns irmãos descendo, gritando e chorando daqui. É o quê? Não, aqui é para a gente ir para o céu. Ele disse que viu um trem, todo futurista assim. Ele disse, eu quero ir para o céu. Bora. E o que o povo estava chorando? Isso é porque, assim, você está aí com as suas malas, né? Sim. Para lá não precisa de mala nem de bagagem, não. Então tá certo. E por que o povo não foi? Aí disse que nessa hora o homem se entristeceu e disse, é porque eles não queriam largar as bagagens. Ele fez, eu quero ver Jesus, vou deixar tudo aqui, onde é que eu entro? Aí aquele homem sorriu e ele acordou. Ele só quis compartilhar essa história. Pensa aí. Pastor, hoje eu vim para a igreja, sabe? Tá até com uns problemas, umas coisas acontecendo lá em casa. Aí o senhor vem com uma palavra dessa hoje, escute. Nada está fora do alcance das mãos de Deus. Deus cuida. Há hoje aqui uma preocupação maior. O Senhor tem cobrado ao meu coração isso. Repito, esse é um tipo de palavra que precisa ser pregado mais. Porque tem gente que está pensando que o céu é aqui, e o céu não é aqui não. Não é aqui. Estamos aqui de passagem, numa preparação. E se Jesus voltar e a nosso linho fino estiver sujo, a gente não sobe. Você entende isso? Então é o nosso compromisso, é o nosso dever, é uma questão de urgência que a gente dê uma olhada para a nossa vida, repito, nossa vida, não para a vida do outro, porque o Cordeiro deseja vir resgatar a sua noiva. Ele quer que a gente suba. Eu estava falando de manhã lá em cima, você percebe que estamos vivendo um tempo que, sabe, as coisas, Deus está sinalizando, mas tem pouca gente percebendo. Hollywood tem uns artistas, né, Johnny, que estão se convertendo, estão sendo colocados de escanteio, porque viraram crente, porque estão falando de Jesus. Estreou essa semana, foi essa semana, não foi, Elisângela? A versão nova de Deixados para Trás. Se não for ver, vá ver. Dá uma olhadinha lá. Quem conhece essa série? Que é um filme, história antiga, tem tendo uma nova versão aí, está no cinema. Eu assisti a antiga, que dá uma aflição na hora, porque mais um pouquinho de escatologia aqui. Quando Jesus voltar, primeiro, ninguém sabe o dia e a hora.
Segundo, vai ser como no piscar de olhos. E tem uma cena no filme que está o pessoal no culto, como um culto desse assim, mais da metade da igreja sumiu. Ficou um bocadinho lá e o pastor ficou também. Imagine o desespero. No retorno de Cristo, Ele vem primeiro com uma prioridade. Buscar quem? A sua igreja. É o período do arrebatamento. A igreja do Senhor subirá primeiro. Por favor, que possamos nos esforçar para a gente ir na primeira viagem. Porque quem ficar vai experimentar um tempo de terrível dor e sofrimento. O Espírito Santo já não vai estar mais aqui. Haverá grande perseguição. Pessoas que conheciam o Evangelho, mas estavam brincando de ser evangélicos, vão querer morrer, mas isso não lhes será permitido para que elas sofram. O anticristo vai reinar. Pastor, por que tem que falar todas essas coisas? Escute, não estou aqui para assustar ninguém. Eu estou aqui apenas como um mensageiro da palavra de Deus, onde a palavra primeiro chega para mim. A palavra primeiro chega para mim e eu compartilho com vocês. Porque quem está cuidando de manter as suas vestes limpas, está cantando como os nossos irmãos da igreja primitiva. Maranata, Maranata. Quer dizer o quê? Ora vem, Senhor Jesus. Não tem preocupação com a volta. Mas quem está de qualquer jeito, eu diria que precisa urgentemente rever os seus posicionamentos, os seus atos de justiça. Porque o linho fino são os nossos atos de justiça. Como é que tem sido? Eu louvo a Deus por você aqui nessa noite. Você veio para a casa de Deus, você veio para a casa do Senhor, você está recebendo a palavra nessa noite. Jesus está voltando e que nós possamos estar preparados para subir com Ele. Amém, amados?